Olá, meus queridos, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Hoje nós vamos para o nosso 17º encontro. Vocês estavam reclamando sobre o 16º, hoje nós já acertamos. Hoje a gente vai fazer o 17º encontro. Vamos fazer uma pequena revisão do que a gente já falou. Mas em primeiro lugar, vamos pedir à Trindade Santa que abençoe o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos falando sobre os sacramentos. A importância dos sacramentos na nossa vida cristã. Esse presente que Deus deu para que nós ficássemos sempre próximos dele. Essa ajuda, essa bênção. Os sacramentos são bênçãos que nos aproximam de Deus. São armas que Ele nos deu para estar sempre na graça. Para que quando a gente cair, a gente possa levantar e retornar novamente. Foi o amor de Deus que nos deu os sacramentos. E foi a sua igreja que Ele nos deu para que a gente pudesse atualizar sempre os nossos sacramentos. Nós estudamos e vimos o quanto que o batismo é importante. Ele é o primeiro sacramento, aquele sacramento que te coloca na família de Deus, onde você recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você viva templo da Santíssima Trindade. Recebe todas as graças, perdão dos pecados, é uma pessoa livre, é uma pessoa limpa, iluminada, para começar tudo de novo. Mas como Deus sabe que nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos cheios de defeitos, Ele criou então os outros sacramentos. Sacramentos em que vão nos ajudar a continuar essa vida de comunidade, essa vida rumo ao Pai. Então hoje nós começamos a falar do crisma, que é justamente a confirmação. O batismo é o sacramento do nascimento e o crisma do crescimento na vida da igreja, no Espírito. Como é importante o crisma dentro da nossa igreja. Nesse dia nós vamos receber os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Na crisma a gente recebe, porque só com os dons do Espírito Santo, com a confirmação, é que nós vamos poder caminhar nessa vida. E aí o Divino Espírito Santo vai mostrar para nós o quanto que é importante estar sempre em comunhão com Ele, estar sempre pedindo a sua ajuda. Veja que coisa linda. No crisma você vai receber os 7 dons do Espírito Santo. Esses dons, eles foram recebidos pelos apóstolos lá em Pentecostes, quando desceu o Divino Espírito Santo sobre eles. Desceram 7 dons do Espírito Santo. Esses dons, eles são instrumentos poderosos de Deus na construção da nossa santificação. Porque nós fomos chamados a ser santos, gente. Porque o nosso Deus é santo. Muita gente fica rindo quando a gente quer ser santo, mas a nossa vocação é para sermos santos. É isso que Deus quer de nós. Sem santidade, sem uma vida limpa, voltada para Deus, a gente não consegue ver a Deus. A gente não consegue chegar até a nossa salvação. Então não tenham vergonha de dizer, eu quero ser santo. Por isso que os dons do Espírito Santo vai te ajudar a ser santo. Ser santo não é ser igual esta imagem aqui. Isso aqui é um santo. Mas ser santo não é só isso aqui. Ser santo é você ter uma vida boa, é você seguir os mandamentos, é você participar da igreja, é você fazer caridade. Porque no batismo a gente recebe os dons, recebe as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. E quando a gente tem essas 3 virtudes, a gente está no caminho da santidade. Ao sermos batizados, a gente já recebe esses dons. E ao ser confirmados, a gente confirma esses dons e abre outros dons.
nós temos os dons infusos, que é derramado sobre nós no batismo, e também no crisma, confirmado no crisma. E temos os dons efusos, que são os dons que servem para a evangelização do pastoreio da igreja, para levarmos a santificação dos nossos irmãos. E para a gente ter esses dons, a gente precisa estar vivendo no Espírito, vivendo na comunhão espiritual, para que sejam despertados em nós esses dons efusos. Vamos conhecer os dons infusos, que são derramados sobre nós no dia do Crisma. O temor de Deus. A alma afasta todas as forças, tudo quanto poderia desagradar a Deus. Então a gente é um dom, ter temor de Deus, não é medo de Deus, é respeito, é amor de Deus, para que a gente não faça nada que desagrade a Ele. Nós recebemos também o dom da piedade, o amor filial para com Deus, adorando-o com amor sobrenatural e um santo fervor e um amor verdadeiro para com os irmãos e para com as coisas divinas. Então o dom da piedade nos ajuda a amar a Deus, a amar os nossos irmãos, a buscar as coisas divinas, respeitar as coisas divinas. Recebemos também o dom da fortaleza. Este dom imprime na alma um impulso, uma força que permite suportar com paciência e alegria, sem murmuração, as maiores dificuldades e tribulações. Então a gente recebe nesse dia o dom da fortaleza, para que a gente possa ficar firme nas nossas dificuldades, nas nossas dores, porque muitas vezes as pessoas enfraquecem quando chega a tribulação. Mas quando você tem o dom da fortaleza, você passa por ela, porque você sabe que ela não vai ficar para sempre, que ela vai passar, tudo passa. Todas as dificuldades foram feitas para que a gente crescesse no amor de Deus e não para desistir. Por isso esse dom nos ajuda a manter firmes no caminho de Deus. Nós recebemos também o dom da prudência ou do conselho. É um dom de governar para aqueles a quem o Senhor constitui uma autoridade, concedendo-lhes o governo prudente e sobrenatural, que se preocupa antes de tudo com o bem das almas e a glória de Deus. Esse é o dom da prudência e do conselho, principalmente para aqueles que têm autoridade, para aqueles que nos governam, para que eles possam governar em prol do povo e não de si mesmo. Então a gente precisa rezar muito para que os nossos governantes trabalhem dentro deles esse dom que eles receberam, o dom da prudência ou do conselho. Nós recebemos também o dom da ciência, da inteligência e da sabedoria. Para que esses dons servem? Ele faz a gente reconhecer que as coisas criadas são vãs em si mesmas. E descobrindo o nada que é a criatura, a gente descobre tudo que é Deus. Então, com sabedoria, ciência e inteligência, a gente vai ver o quanto pequeno nós somos e o quanto Deus grande Ele é. Os dons efusos, esses dons, é a porta, quando você vive no Espírito, quando você faz o seminário de vida no Espírito Santo, aí você pode adquirir esses dons, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus que te dê para você esses dons efusos. O primeiro dom, que é a porta de entrada, é os dons das línguas. O próprio Espírito Santo, que habita em nós, ora em nós e por nós, vem nos capacitar a orar de uma forma divina. Dentro do Evangelho tem que o Espírito Santo, quando a gente não sabe rezar, muitas vezes a gente não tem palavras para falar para Deus. Então você ora em línguas, porque é o Espírito Santo que ora em você.
É o Espírito Santo que te conhece perfeitamente e que sabe tudo que você precisa. E quando você não consegue orar, você pede a Ele: Senhor, Espírito Santo, vinde em meu auxílio, me ajuda a orar ao meu Senhor. Esses são os dons da língua. A gente recebe também o dom de interpretação das línguas. O Espírito Santo concede que se compreenda o que está sendo dito em línguas. A compreensão dá-se com o coração. Então, muitas vezes as pessoas têm vários dons, e o dom de entender essas línguas dos anjos. O que está falando? Tem o dom da profecia. E o que é o dom da profecia? Este dom pode manifestar através de uma palavra, de um sentimento, em línguas, que requer a interpretação de um canto, de uma visão, com um entendimento espiritual. Então, esse dom da profecia é quando uma palavra, Deus fala por você através de uma palavra, através de um canto, através da interpretação das línguas. Tem o dom da ciência, é o dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas de maneira que ele entende. Faz com que o homem penetre na raiz de cada acontecimento, fato, situação, estado de espírito. Então, o dom da ciência faz com que você pense de acordo com Deus, com as coisas de Deus, e não como ser humano. Tem o dom da sabedoria. O dom da sabedoria, o que é? Inspira o homem a saber como o seu comportamento, saber como deve ser o seu comportamento em cada situação, em cada vez que tem que resolver um problema, seja é uma orientação de Deus sobre como viver cristãmente. Então, você vai ter uma orientação de Deus do seu comportamento, como você deve comportar, como você deve orientar para você ser um cristão verdadeiro, aonde você passar, você espalhar o perfume de Deus. O perfume de Deus, o perfume de Cristo é a sua maneira de viver. Aonde você passar, as pessoas olham, aqui tem Deus. E aí, essa é o perfume da sabedoria. Tem o dom da fé. Esse dom é muito importante. Sem a fé nós não somos nada. Tudo que a gente conhece de Jesus é sobre a nossa fé. Felizes aqueles que acreditam sem ver. Esse dom da fé é uma graça especial que Ele nos dá. A certeza de que Deus agirá e que o seu poder irá intervir em alguma situação da vida do homem confirmado. Nossa ação e oração como sinal do que lhe pedimos. Então, através da fé é que nós conhecemos a Deus. É preciso que a gente peça sempre o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E os dons dos milagres. O milagre é uma intervenção clara, sensível e visível de Deus no decurso ordinário ou normal dos acontecimentos. São curas instantâneas, ressurreição dos mortos, fenômenos extraordinários da natureza. Então, os dons dos milagres, Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente faria coisas maravilhosas. A gente dizia para uma montanha, passa daqui para ali. Isso é um sentido figurativo. A gente teria força para fazer milagres, para ajudar os nossos irmãos, se a nossa fé fosse suficiente. Nós recebemos também o dom da cura. O dom da cura pode se manifestar de 3 formas, transformando-se por base de 3 dimensões do homem: o corpo, a alma e o espírito. A cura do corpo é diferente de um milagre. É algo que pode ser curado pela ciência humana. Por exemplo, uma dor no ouvido, uma pneumonia, Deus dá o dom de você humanamente curar, de você ir ao médico e ele poder, através dele, curar através dos remédios. Mas tem também a cura do espírito e da alma, que é uma cura interior, uma cura de doutrinas, dos pecados que a gente traz dentro do nosso coração,
dos nossos antepassados, das coisas que a gente traz errado da nossa família e que vai se perpetuando. Essa é uma cura da alma e do espírito, é uma cura interior. Precisa de muita oração, pedir muito a Deus para que cure o nosso coração, as dores do nosso coração. E tem o dom do discernimento dos espíritos. Este dom nos leva a distinguir a voz de Deus das outras vozes, que tentam nos confundir. E é muito importante esse dom, para não se deixar arrastar pelas paixões e pelas tentações do inimigo, e assim fazer livremente a vontade de Deus. Como é importante esse discernimento dos espíritos. Você precisa pedir a Deus esse discernimento, para que você saiba o que está falando com você, se é Deus ou se não é, se é o inimigo de Deus. Que a gente possa discernir, quando vir um pensamento mau, a gente mandar ele embora. A gente dizer, não, esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é do mundo, então eu devo tirar ele da minha cabeça e dispersar. Esse filme não é para me assistir, esse filme vai trazer coisas ruins, vai me fazer pecar, então eu não assisto. Isso é você discernir aquilo que é bom para você e aquilo que vai te tirar de Deus. Então vamos fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu. Os dons infusos, que são derramados sobre nós no nosso batismo e confirmados no nosso crisma. É o temor de Deus, a piedade, prudência e conselho, fortaleza, ciência, sabedoria e inteligência. 7 dons. E os dons efusos, que partem dos dons infusos, que precisam ser trabalhados, meditados, implorados, adorados a Deus para que adquiramos. É os dons das línguas, a interpretação das línguas, o dom da profecia, da ciência, da sabedoria, o dom da fé, o dom dos milagres, o dom da cura e o dom do discernimento dos espíritos. Estes são os dons. E aqui a gente fecha essa parte do crisma, que é essa parte tão importante dentro da igreja, onde nós recebemos a confirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente recebe os dons do Espírito Santo, infusos e efusos, para continuar firme na caminhada de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque depois desses dons, a gente vai conhecer outros dons maravilhosos que vão nos dar cada dia mais força para continuar firme, para quando chegar a nossa hora de encontrar com Deus, a gente vê-lo face a face. É para isso que existem os instrumentos, os sacramentos, para que a gente possa estar sempre junto de Deus. Cai, levanta, começa tudo de novo, e assim até o dia que a gente for chamado na presença de Deus. Hoje nós vamos iniciar o sacramento da Eucaristia. Que bom, gente! A Eucaristia é o maior dos sacramentos. Ele é o sacramento, um dos sacramentos da iniciação cristã. Vocês lembram que a gente falou da iniciação cristã? Nós lembramos da iniciação cristã. Primeiro é o batismo, que nos coloca na família de Deus, templo do Espírito Santo. Depois a confirmação, que é o recebimento dos dons de Deus, para nos ajudar nessa caminhada, confirmando, crescendo. Por isso que ele é o dom do crescimento. Você cresce na fé, o Espírito Santo te ajuda a continuar a sua caminhada rumo ao céu. E a Eucaristia é o terceiro e um dos mais importantes. Ele é o rei dos sacramentos. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a Eucaristia. Sabe, gente, nos primeiros séculos, os convertidos no paganismo, logo depois da catequese, eles recebiam esses 3 sacramentos de uma vez só. Eram os sacramentos da iniciação cristã. Eles recebiam tudo de uma vez só. O batismo, que os fazia membros da igreja, filhos de Deus. O crisma, que confirmava o batismo,
dando a plenitude do Espírito Santo, de viverem adultamente na fé. E recebi a Eucaristia pela primeira vez, o alimento da divina graça e da graça da fé. Não se concebia um cristão que não se vivesse a Eucaristia. Tanto que a Eucaristia, elas eram levadas àqueles que não podiam comparecer à Assembleia. Isso porque, gente, lá nos primeiros séculos, eu estou falando dos primeiros séculos, havia muita perseguição dos cristãos e eles precisavam desse alimento para eles manterem a fé. No tempo das perseguições, as assembleias eucarísticas cristãs eram celebradas às escondidas nas catatumbas. Houve uma grande perseguição do cristianismo e eles não podiam mais celebrar visivelmente, eles tinham que viver escondido. E eles celebravam isso nas catatumbas, nos cemitérios, porque era naquelas catatumbas, né, onde enterravam as pessoas, eram ali que eles se encontravam para receber a Eucaristia. Naqueles tempos, nossos irmãos deveriam sentir a necessidade da força do Espírito Santo e a necessidade da comunhão eucarística para alimentar a fé. A Eucaristia, a comunhão, ela alimenta a nossa fé. Pois a qualquer momento o cristão poderia ser preso pelos imperadores pagãos e obrigados a renunciar à fé. Ou às vezes eles tinham que dar a vida pela fé cristã. Então a gente tem muitos mártires, pessoas que morreram por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que eles tinham que dar a Eucaristia para eles ficarem firmes na fé. Porque os pagãos, os inimigos de Deus, eles obrigavam as pessoas a renegar a fé. E muitos cristãos não renegavam a sua fé, preferiam morrer do que dizer não a Cristo. Isso a gente tem um exemplo muito grande. E hoje, né? O mundo de hoje, ele se torna cada vez mais alheio, mais hostil aos princípios da fé. Há situações nas quais é difícil nós sermos cristãos. Nós somos muito criticados porque nós escolhemos Jesus Cristo. A gente deveria hoje em dia sentir essa mesma necessidade, vocês não acham? Desse Cristo, desse alimento para aumentar a nossa fé. O Cristo, ele quer ser a nossa força hoje, o mesmo Cristo dos mártires, dos primeiros séculos do cristianismo. Então é o mesmo Deus, Deus não mudou absolutamente nada. Então a Eucaristia é esse alimento, esse alimento que nos dá força, que nos dá coragem de sempre seguir a Deus e de professar a nossa fé. Gente, a palavra Eucaristia, na etimologia da palavra, o que significa? A Eucaristia é uma palavra grega. O eu significa bem, boa, bem, bom e boa. Charis, de Eucaristia, significa graça, boa notícia, dar graças. Então o sacramento quer dizer o sacramento da graça, de agradecer, sacramento da boa graça, sacramento da boa notícia. A Eucaristia, gente, ela está ligada à Páscoa. Páscoa quer dizer o quê? Passagem. Para os judeus, a passagem da escravidão para a libertação. Na história de Cristo, na história do Antigo Testamento, quando Moisés conseguiu, através do faraó do Egito, que libertasse o povo o povo hebreu do Egito, que vivia como escravos, sofriam muito e eles clamavam a Deus. E Deus mandou que Moisés fosse lá libertar eles. Só que o faraó não deixava de jeito nenhum. Teve que mandar várias pragas para que esse faraó
amolecesse o coração. Então, na última praga, na última foram 6 pragas, foram 9 pragas que mandaram, e só na última é que ele cedeu. Nesse dia, o Senhor mandou que todos os hebreus se vestissem, cingissem os rins e matassem um cordeiro novo, comesse esse cordeiro, repartia com toda a vizinhança, se não desse para comer ele todo sozinho, uma família só, juntasse as famílias, e eles comessem um cordeiro novo, com ervas amargas, pães ázimos, vinho ou água. E o sangue desse cordeiro deveria pintar as portas aonde tinha judeus, aonde morava a família judia, preparando-os para a passagem. Com o sinal do sangue, esse impediria a exterminação do anjo de Deus, porque o anjo teve que passar com esse sangue, ele não exterminava os primogênitos. Então, todos os primogênitos foram mortos, com exceção dos hebreus, porque estava marcado com o sangue do cordeiro. Então, é essa passagem, né, da escravidão para a liberdade. O Antigo Testamento, gente, é toda uma prefiguração do Novo Testamento. Os judeus celebravam todos os anos essa data de quando eles saíram da escravidão e passaram para a libertação, onde Moisés levou eles através do Mar Vermelho, atravessando para uma nova vida, uma vida de libertação. Jesus, no Novo Testamento, na noite ele celebrava esta Páscoa com os judeus. Então, durante a cerimônia, ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Jesus antecedeu essa celebração. Ela seria na sexta-feira, na véspera da Páscoa judaica. Na quinta-feira, às 18 horas, Jesus celebra e realiza a verdadeira Páscoa. Naquele dia, ele seria o cordeiro a ser sacrificado, no sacrifício da cruz que se imola sob as aparências de pão e de vinho. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Na Quinta-feira Santa, Jesus escolheu uma casa e reuniu com seus discípulos. E ele disse que esperava ardentemente comer essa ceia com seus discípulos. Então, ele chegou primeiro e lavou os pés dos apóstolos. Eles não estavam entendendo nada. Pedro, porém, disse: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele explicou para Pedro que por hora ele não ia entender, mas que depois entenderia. Mas Pedro, como sempre era cabeça dura, disse: não, o Senhor não lavará os meus pés. E Jesus teve que dizer para ele: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, então não lava só os meus pés, lava minha cabeça, meu braço, minhas pernas, lave-me todo. O Senhor disse: não precisa, vocês já estão limpos, só que alguns ainda não, porque ele estava se referindo a Judas, que deveria traí-lo naquele dia. Depois Jesus foi sentar-se na mesa com os apóstolos. Ele pegou o pão, partiu, deu a seus discípulos dizendo: tomai e comei. Este é o corpo, é meu corpo, que será dado por vós. No fim da ceia, ele tomou o cálice, abençoou e deu a seus discípulos dizendo: tomai e bebei. Este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em lembrança de mim. Gente, esse dia Jesus instituiu a Eucaristia. Ele se deu em corpo e sangue, e faça isso em memória de mim.
É por isso que todas as missas há a consagração. Por aquela hora que a gente ajoelha e que o padre faz a consagração. Naquele momento acontece a transformação, da transfiguração do vinho para o sangue e do pão para a carne de Jesus. É a coisa mais linda. É um ato de amor, o ápice de todo o amor que um ser humano pode ter com o outro. Porque Jesus era um homem, mas ele era também Deus. E ele fez isso, fez esse ato de amor extremo para nos salvar. Pois então, meus amigos, meus queridos, hoje a gente vai ficar com esse conceito de Eucaristia, que é amor, que é paixão de Cristo por nós. É aquele homem, é aquele Deus que nos deu o seu corpo e o seu sangue, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a vida eterna como herança. No próximo encontro, nós continuaremos a falar da Eucaristia, porque ela é rica em sentido e nós precisamos estar atentos o quanto que essa Eucaristia é importante, o tanto de graça que você vai receber quando você fizer a sua crisma e fazer a sua primeira comunhão. Você vai saborear o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o puro amor derramado por nós, sobre nós. Amém? Eu vou colocar as atividades no WhatsApp. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.